Bom, vamos trabalhar hoje a conta sudo. Na realidade, nas últimas aulas a gente trabalhou muito a questão do root e da conta root, dos usuários e da forma como eles podem acessar os privilégios de root a partir do SU. E o SU ele é uma forma de buscar lá os privilégios da conta root. Porém, muitas vezes o Sul ele pode se tornar um pouco inseguro, no sentido de que ali no momento que se busca esses privilégios, né, no momento que se abre um shell aí para esse usuário, muito dessas contas, muito desses privilégios, eles podem ser um risco, já que ali estão todos os privilégios do root. O Su, muitas vezes, ao invés de usar o Su, usa-se o sudo. O sudo é, na realidade, um Su limitado. É um Su aonde se define quais os privilégios vão se entregar aí para esse usuário. Então nós temos aqui, utilizando os esquemas aqui para poder facilitar a nossa compreensão. Nós temos o usuário comum, esse usuário comum ele busca aí os privilégios do root dentro da conta root e esse usuário comum ele tem os privilégios da conta superusuário que na realidade eles não podem ser divididos, mas a partir do sudo isso pode acontecer. Então é difícil dar a alguém a capacidade, às vezes, de realizar uma tarefa backup se você somente tivesse a possibilidade do root, você teria que passar aí a conta do root para uma pessoa, por exemplo, que vai fazer o backup, para alguém aí, por exemplo, um administrador que vai sair de férias e vai deixar ali na mão de outra pessoa situações, às vezes, comandos, possibilidades de comandos ali extremamente complicados ali dentro do sistema. Então, muitas vezes, né, para se passar aí para alguém que vai auxiliar alguma coisa, utiliza-se aí o sudo para poder criar aí privilégios de root sem fazer aí, sem passar todos os privilégios. Então é uma solução mais amplamente utilizadas para esses programas, né, para situações nas quais é necessário aí passar determinados privilégios mais específicos. Então, o usuário comum, ele tem o privilégio para acessar a conta root, e se a conta root for usada por vários administradores, pede o controle, então por isso utiliza-se o sudo. Então o sudo ele é uma solução para questões de segurança. Isso, a resposta, né, a essa pergunta, aqui foi uma pergunta, o sudo ele pode ser uma solução para a questão de segurança? Sim, a resposta é sim. O sudo utiliza como argumento uma linha de comando a ser executada como root ou como algum outro usuário restrito. O sudo ele consulta o arquivo /etc/sudoers que lista as pessoas que estão autorizadas a utilizar o sudo e os comandos que ela tem permissão de executar em cada host. Se o comando proposto for permitido, o sudo solicita a senha do próprio usuário e executa o comando. Comandos sudos adicionais podem ser executados sem que o usuário de sudo precisa digitar uma senha até um período de 5 minutos. Isso daí muitas vezes para aquela tela não ficar aberta ali enquanto outra pessoa vai lá e pode utilizar às vezes e fazer ali alguma bobagem dentro do sistema. Então esse tempo limite ele serve como uma proteção modesta e contra os usuários com privilégios de sudo, que muitas vezes podem ser privilégios perigosos aí para o sistema. Não que o backup seja, mas pode haver aí outras situações. Então o sudo ele mantém um log das linhas de comando que foram executadas, os hosts em que elas foram executadas e as pessoas que solicitaram o diretório a partir do qual elas foram executadas. Então o sudo ele mantém um log das linhas de comando que foram executadas, coisas que não tem lá no sul, por exemplo. E os hosts em que elas foram executadas,
as pessoas que a solicitaram e os diretórios a partir do qual eles foram executados. Então vocês veem aí a questão de segurança aí do sudo, o quanto ele é muito mais seguro do que o sul. Então isso é muito mais interessante, poder aí ter aí para auditagem uma série de informações do que essa pessoa com poderes de root, utilizando aí o sudo, ele fez, do que no sul, por exemplo, que você tem somente o acesso que foi feito e muitas vezes não tem muitas informações. Então, os hosts em que forem executados, por exemplo, as máquinas, as pessoas que as solicitaram, os diretórios a partir dos quais forem executados, essas informações elas podem ser registradas por syslogs ou colocadas em arquivos de sua escolha. Recomendamos então usar o syslog, que é uma outra situação, para caminhar, né, no que diz respeito aos logs e no que diz respeito ao seguro que o sudoers ele pode oferecer. Então, o arquivo sudoers ele é reconhecido para que uma versão possa ser usada em vários hosts distintos ao mesmo tempo. No sudoers, a gente tem aí essa primeira tela, a gente pode perceber aí que na configuração do sudoers, a gente tem nas cinco primeiras linhas, define os grupos de host, quais são as máquinas, quais são os usuários e quais são vamos dizer ali, os CMDs, né, os shells que vão poder utilizar e os privilégios especificados para cada um dos roots. Então aqui também os membros que são permitidos, né, para o grupo de sudo para executar algum tipo de comando e algumas informações a mais aqui, né, incluindo /etc/suders.d. Então, o que a gente tem aqui são vários tipos de informações que são colocados aqui para poder fazer a configuração dos suders e para poder fazer a configuração do sudo. Então, as listas elas podem ser incluídas literalmente nas especificações, mas os usos de nomes alternativos faz com que o arquivo sudoers seja mais fácil de ser lido e compreendido. Então, isso torna mais fácil a atualização e o sudo ele é hoje a solução para quem quer trabalhar com segurança no momento aí de passar os privilégios de root. Bom, pessoal, então, falando de sudo, a gente volta ainda na próxima aula para dar mais algumas informações sobre isso. Até mais, obrigado.